Rovânio, tudo bem? Boa tarde, Luísa. Estava ligando agora para dar boa tarde para ti, para o povo aí que está aí dentro já, está na sala. Tá? Já estamos chegando aqui. Vamos fazer uma aulinha, conversar um pouquinho sobre projeto de vida hoje com a meninada. Mas está um frio danado hoje, né? Tá. Hoje tá só para ficar dentro de casa, porque para sair na rua Eu conversei com um pessoal que tinha entrado na sala, Rovânia, que, assim, hoje é um daqueles dias que ter a possibilidade de aula remota é muito bom, né? Porque aí a gente não precisa sair de casa, né? é bem isso. Se fosse presencial, nós tínhamos que estar lá na Unibave, né? Então, assim, estamos em casa. É, é. Rovânia, tu vai ativando, tu consegue ativar o pessoal que está chegando, né? Sim, consigo. Ok, que aí a gente já começa a discussão para 15 horas, tá, né, livre também. Rovani, você recebeu uns e-mails do grupo da sede? Ah, Eu Luísa, esqueci. essa semana eu só olhei e-mail na terça-feira, porque daí na quarta eu fiz uma cirurgia no olho, daí Certo. eu só liguei o computador ontem para falar com o Leonardo, que ele queria falar comigo, mas não liguei o computador hoje que eu estou ligando. Mas se tu não puder, eu ponho gravar e fica tudo tranquilo, Rovani, tu não vai te prejudicar por conta disso, que eu dou conta do recado aqui, tá? Não, às vezes eu vou estar sem a câmera ligada, Isso, porque o isso, olho, ele tem hora que ele embaça que o cara não consegue, porque tô usando uma pomada ali, certo. e aí Mas tem aí hora que embaça. fica tranquilo, não há problema nenhum com relação a isso, tá? Não, Não, mas eu vou é admitindo que aqui, só que de vez em quando eu vou deixar a câmera desligada aqui, porque eu tenho que botar o colírio, tá bom, dar uma limpada no olho. legal. É que eu recebi 2 e-mails da sede e não entendi direito o que é, que tem um excedente de verba, que eu acho que eles vão lançar de novo um grupo agora para agosto, umas coisas assim que eu não entendi direito o que eles estão pretendendo fazer. Porque eu já tive, né, a inclusão de alguns alunos a mais na licenciatura. Então, Sim, não sei. na segunda chamada, né? Mas agora eles mandaram um outro e-mail, Rani, falando sobre essas questões. Deixa eu ver o que disse, eu acho, para ler para você. Eu estou tentando abrir aqui também, ver se eu vejo aqui. Mas Tem tanta coisa no meu e-mail que eu nem sei onde é que está. tem um da Brígida, tem um do É, Unedu. isso, orientações sobre o PROESD. Aí tem os suplentes, que foi o que eram, né? E aí o item 2 diz assim, ó, a inserção de novos bolsistas poderá ser feita pela instituição que ainda possui saldo a conceder para bolsas do PROES de Licenciatura e Desenvolvimento. No caso de inserção de novos bolsistas no segundo semestre, que receberão bolsa de julho a dezembro, destacamos que a instituição deverá garantir que os estudantes recuperem as atividades já desenvolvidas. Então, eles estão abrindo a possibilidade de, em julho, ainda entrar novos estudantes, né? Se tiver novas matrículas agora, né? Não sei se está acontecendo ou não, porque já abriu as matrículas, Rovânio? Ela ia abrir essa semana. Não sei Uhum. se ela ia abrir, acho que era essa É, semana, não lembro. Mas aí, assim, eu acho. eu estou abrindo aqui uma relação de valores por municípios do PROESD. Orleans não Uhum. aparece na lista. Não, o Orleans não aparece porque o Orleans não tem o problema do IDH, né? Eles abrem exatamente nos municípios que o IDH é muito baixo, Rovânia. Mas, Ah, por exemplo, se tiver, por exemplo, um município de Santa Rosa de Lima, que nós temos alunos, vai atender, por exemplo. entendi. Por isso. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu vou
uma tela, tá, com vocês sobre a nossa atividade da tarde. Dá para ver, Rovânio? Eu tô percebendo, eu tenho uma de projeto de vida novo ensino médio. Isso mesmo. Não, eu só queria saber, todo mundo está observando essa tela? Sim. Ok, então, pessoal, nós estamos estudando, né, como já vimos na aula do outro final de semana, o caderno de implementação do novo ensino médio em Santa Catarina, né? Esse caderno, ele é o caderno norteador dessas 120 escolas, como nós temos falado para vocês, de implementação. Eu até ontem mandei um e-mail para a professora Joelma para saber se eles, alguma coisa, né, na escola de Gravatal, mesmo de forma remota, está acontecendo. Mas ela ainda não me respondeu, provavelmente só vai me responder semana e depois a gente conversa sobre isso. Porque o que nós vamos conversar hoje são sobre essas ações de implementação do currículo, que além das disciplinas normais, eles dão sugestões, né, pessoal, para essas novas possibilidades curriculares. E uma dessas possibilidades eles nomeiam de projeto de vida, tá? Então, o projeto de vida traz orientações para que o jovem possa fazer uma escolha do percurso formativo. E vai ser uma das partes integrantes dos itinerários formativos, que é a parte flexível. Então, vocês têm que entender assim: o currículo tem uma base que é nacional, orientada pela Base Nacional Comum Curricular, que a gente já estudou, né? Que tem aquelas 10 competências que precisam ser desenvolvidas. E há uma parte que você pode dizer assim: cada estado vai ter condições de fazer alguma implementação nessa matriz curricular. É uma parte mais flexível, então, conforme as questões e particularidades de cada estado da federação, são colocadas essas partes que nós chamamos de parte flexível do currículo. Então, o que se pode oferecer dentro dessa parte flexível? O projeto de vida, trilhas de aprofundamento envolvendo as áreas de conhecimento ou de formação técnica e profissional, e componentes curriculares eletivos. Então, essa tarde nós vamos trabalhar com esses 3 elementos. O que é o projeto de vida, o que são as trilhas de aprofundamento envolvendo as áreas de conhecimento e os componentes curriculares que são chamados eletivos. Tá? Então, cada um desses componentes poderá estar também a partir do ano, né, de 2022, quando a proposta vai ser implementada na íntegra, vai estar na formação dos alunos do ensino médio, né? Quando a gente lê, pessoal, esse material, em termos de proposta, parece muito bom, né? Agora, eu não sei se a operacionalidade disso realmente pode acontecer, porque quando nós escrevemos, né, um projeto, fazemos, né, a delimitação de determinadas áreas do conhecimento, a gente tem que pensar na operacionalização. E é aí que o PROES de Desenvolvimento também vai ajudar na formulação de sugestões para essa nossa escola lá do Gravatal. Tá? Então, o projeto de vida é um componente que deve garantir ao estudante um espaço para reflexão acerca do presente, daquilo que se tem hoje na sociedade, e que possa contribuir com o futuro, né? E principalmente isso está relacionado ao fato de ele se autoconhecer. O que realmente eu gosto? A ideia impressa, né, nesse projeto, pessoal, está naquela situação assim:
de já a partir do primeiro ano do ensino médio, orientar o aluno para coisas que ele gosta de fazer, para as tendências que ele possui, como uma espécie de orientação vocacional. Porque vocês sabem, né? Alguns de vocês sempre conversaram sobre isso em família. Os pais sempre orientaram, né, nessa questão de escolha. Mas há famílias, por exemplo, que não têm essa visão. Muitas vezes os filhos vão para a escola e você pergunta para os pais, né, qual é a série, onde é que o filho estuda, e muitas vezes eles nem sabem responder, porque são desconectados. Nós ainda temos um percentual de famílias que não se interessam pela formação escolar. Tá? A escola é como se fosse uma instituição independente da instituição família. Eles não conseguem interagir uma com a outra. E aí, muitas vezes, esses meninos e meninas, né, que hoje estão chegando no ensino médio com 14, 15 anos, gente, se perguntar assim, o que vocês vão fazer? O que vocês querem ser no futuro? Né? Eles não têm uma resposta, porque eles não conversam sobre perspectiva, sobre futuro. Então, essa disciplina, ela visa, desde o primeiro ano do ensino médio, a discussão de algumas possibilidades, alguns caminhos para esses alunos, né, para esses jovens adolescentes, terem uma orientação e de forma mais assertiva, escolherem qual é o percurso de vida, se eles vão fazer um ensino técnico profissionalizante para já iniciar uma vida profissional, ou se eles vão se preparar para adentrar, né, fazer um curso superior, fazer um tecnólogo, enfim, como é que eles vão dar rumo. Então, essa disciplina do projeto de vida, ela vai contribuir com isso. Olha onde é que nós vamos entrar lá quando as aulas voltarem ao normal. Exatamente assim, uma das possibilidades, quando essa disciplina lá na escola está sendo oferecida de forma presencial, levar para esses alunos, por exemplo, o que são as carreiras que vocês estão tendo. Então, tem alunos aqui, acho que no Proeste de Desenvolvimento, que de repente fazem medicina veterinária, né? Então, se você tem uma orientação, eu sei o que é a medicina veterinária, eu posso fazer lá com esses alunos, levando a probabilidade, né, de como é que é ser médico, quais são as expectativas, onde é que está o campo de trabalho, porque muitas vezes, assim, a gente nos adolescentes que dizem assim, eu quero ser veterinário, porque tem um pet em casa, adora bichinho de estimação. Mas quando vão para o curso e percebem que a veterinária não é só o trabalho com os pets, que tem os grandes animais, que tem uma demanda que muitas vezes não é de interesse, você fica frustrado. Então, o que acontece? Se você tem um projeto, né, um componente curricular que discute quais são os caminhos, pode ser que a sua escolha seja mais assertiva, que você consiga ir para um curso superior sem haver frustrações. Né? Eu trabalho nas primeiras fases, o Rovani é coordenador. Quantas vezes, né, os alunos fazem 1 mês, 2 de aula, e depois vão lá e dizem, eu vou desistir, não é isso aqui que eu quero. Eu não imaginava que ciências contábeis fosse estudar isso, que administração estuda isso. Exatamente porque não tem discussão no âmbito escolar. E uma outra questão, gente, que os professores que trabalham, né, no ensino médio, eu trabalhei muito tempo, nós são ele professor. Então, muitas vezes, a gente não sabe também direcionar os alunos
para uma outra carreira. Como é que eu vou falar, né, de ciências contábeis se eu mesma, na minha formação, nem sei direito com quais são os campos de trabalho das ciências contábeis, do administrador, do economista, né? Então, tem toda essa condição, porque o professor trabalha com didáticas e conteúdos que são componentes curriculares, mas ele não trabalha com essa outra visão de formação profissional que estão em outras áreas do conhecimento. Então, assim, aquilo que a professora colocou, se isso realmente acontecer com propriedade, com seriedade, é algo bastante positivo dentro das escolas, né? Começar desde o primeiro ano do ensino médio, discutir o que faz uma carreira, né? O que é o administrador, o que é o enfermeiro, o fisioterapeuta, quais são as áreas, quais são as oportunidades de trabalho que ele vai ter quando formado, né? Eu lembro muito de uma fala que a gente ouvia, né, durante essa vida profissional, que há muitas pessoas que se formam, que têm titulação de bacharel em psicologia e nunca atuou como psicólogo, porque fez o curso, mas não conseguiu oportunidade ou abrir espaços na área para realmente exercer a profissão. E aí, muitas vezes, ela não tem aquela visão de que o curso vai oportunizá-la a realmente trabalhar nessa área. Então, o projeto de vida vai auxiliar esse aluno a discutir, tá, e se eu fizer administração, quais são as minhas possibilidades de empregabilidade depois que eu terminar a faculdade? Durante a faculdade, eu já vou conhecer como é que é uma administração de uma empresa que tem mais de 400 funcionários, que é considerada, né, uma empresa de médio a grande porte. Como é que é esse mesmo profissional gestando a sua própria microempresa? Então, todas essas condições que esse projeto de vida, como disciplina eletiva lá no ensino médio, vai possibilitar essa discussão para os alunos, né? E aí, assim, a proposta do governo é que logo na primeira série os alunos já estejam matriculados nessa disciplina. E esse foi o meu questionamento para a professora Joelma, que é a diretora lá da Escola do Gravatal, se ela já introduziu essa disciplina. Se existe um profissional dentro da escola que esteja trabalhando com projeto de vida, porque aí, se tiver, é onde nós, né, vamos atuar, né, Rovânio, levando algumas sugestões da instituição, de repente oferecendo algum dos nossos profissionais para ir lá falar, nós queríamos que aqui no projeto de vida esse ano tem muitos alunos que disseram que gostariam de fazer agronomia. Então, quem sabe nos nossos quadros existe, né, um engenheiro agrônomo que vai lá falar para esses adolescentes sobre qual é o papel do agrônomo na sociedade, onde é que o engenheiro agrônomo atua, quais são as suas possibilidades de empregabilidade, concurso, porque muitas vezes, gente, quando falam para nós em engenheiro agrônomo, muitas vezes a gente acha que engenheiro agrônomo é só aquele que vai fazer assistência rural. E não é só isso, né? Os engenheiros, aqueles que fazem agronomia, que também terão o título de engenheiros, eles atuam em expensão de alimentos, eles atuam em projetos de execução de empreendimentos agroindustriais, eles prestam assessorias, né, para pessoas, por exemplo, que têm granjas, né? Então, não é só aquela coisa assim, como é que se faz uma lavoura de milho? Porque essa é a impressão que se tem de determinadas profissões. Você faz uma licenciatura, então você só vai dar aula. Não, você pode fazer, né, ser professor de sala de aula, mas você pode fazer um curso e trabalhar na parte de gestão da escola. Você pode fazer, estar numa empresa, por exemplo, que
trabalha com brinquedos educativos, que fornece para as escolas os brinquedos educativos. Então, às vezes, a gente só vê uma possibilidade, mas existem muitas possibilidades daquele conhecimento que nós adquirimos serem aproveitados num ambiente que é diferente, que não é só escola, que não é só sala de aula. Então, esse projeto de vida tem essa dimensão, né? Então, nesse caderno que nós estamos estudando, eles propõem as seguintes temáticas, tá? A reflexão sobre o projeto de vida de cada estudante é a temática. Então, por exemplo, se eles têm uma primeira série com 30 alunos, a sugestão da Secretaria de Educação é que se faça 2 turmas de 15. 15 e 15. Então, os professores que vão dar durante 2 horas aulas por semana. Então, essa disciplina vai ter 2 aulas por semana, esse projeto de vida. E aí, os alunos, já desde a primeira série, né, têm essa oportunidade de começar a trilhar um percurso que vai ajudá-los na vida adulta. Então, o trabalho deles é de orientação profissional, socioemocional, de que esse autoconhecimento. O autoconhecimento é uma das 10 competências da Base Nacional Comum Curricular, gente. Tá? Sempre que a gente se reporta a autoconhecimento, nós estamos nos reportando a uma das competências que a escola deve desenvolver para os alunos, o autoconhecimento. Como é que eu sou? Porque, normalmente, na adolescência e nesse início de vida adulta, todos nós temos muitas dúvidas. Tanto é que existem alguns alunos que terminam o ensino médio e dão uma parada, porque eles ainda não têm noção, assim, eu nem sei o que eu quero fazer. Né? Aí vai trabalhar, às vezes consegue um emprego, aí dentro desse emprego ele se descobre. Isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer. Então ele entrou lá numa empresa, no setor de RH, como um aluno, né, estagiário, e gostou. Então, agora eu acho que eu posso ir fazer administração de empresas, porque eu me encaixo nesse ambiente de recursos humanos, de gestão. Não, eu estou aqui, mas isso aqui é muito temporário, porque isso aqui me desagrada profundamente. Tudo que eu não quero é isso aqui. Então, eu vou partir para outro caminho, para o oposto daquilo que eu estava fazendo. Né? Se eu tenho uma disciplina no meio do caminho, gente, que me ajuda nesse autoconhecimento, eu poderei ir lá, né, 17 para 18 anos, não precisar fazer uma parada se eu quero continuar a estudar. Né? Eu vou estudando e vou trabalhando ao mesmo tempo, como muitos de vocês já fazem. E eu sei de algumas meninas dos cursos de licenciatura e de meninos também, que estão fazendo curso superior para docência, mas estão trabalhando numa empresa, né? Então, assim, ainda não sabe, não tem noção de qual é o trabalho que a gente desenvolve nessa questão da docência na educação física. Né? Então, a maioria, né, entra assim, eu gosto de esportes, eu gosto de atividade física, eu vou fazer um curso superior nessa área. Quando vai para a escola, que passa pelos estágios, começa a perceber qual é a dimensão de ser professor. Alguns gostam, outros vão embora do curso, né? Terminam o curso, a graduação, mas nunca deixam o trabalho que estão fazendo, porque não perceberam que essa trajetória não serve profissionalmente para eles, né? A disciplina em si, de projeto de vida, gente, ela não tem um objetivo assim já de definir, esse aqui vai ser torneiro mecânico. Não, mas é refletir, é discutir com esses alunos, é apresentar, é sugerir. E é aí que entram as universidades.
Tá? Se vocês perguntarem assim, qual é o nosso papel como alunos de universidade? É uma de se aproximar num processo de extensão, levando ações. Então, aí a Unibab tem um catálogo de 16, 17 cursos de formação superior e poderá apresentar para esses alunos quais são as trajetórias de cada formação, né? E aí ele vai poder futuramente fazer uma escolha mais acertada sobre, né, essas escolhas que ele vai fazer. Então não é impor, né? Ah, olha lá, você vai fazer, né? Tem pais que dizem assim, ah, eu quero que meu filho seja engenheiro porque eu não tive oportunidade de estudar. Mas às vezes esse filho não tem vontade de ser engenheiro, ele quer desenvolver uma outra atividade. Então a disciplina, o projeto de vida tem essa formatação. Um outro objetivo é que esses alunos, né, possam escolher os itinerários formativos. Lembrando para vocês, né, os itinerários formativos: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e as ciências humanas e suas tecnologias. E o quinto é a formação técnico profissional, né? Então, nós temos 5 percursos ou itinerários formativos. E aí é nesse momento que o estudante vai compreender e conhecer as possibilidades do percurso, né? Daquilo que é ofertado no ensino médio. Eu comentei com vocês, e no ProES de licenciatura tem alguns alunos, né, que já fizeram esse trabalho nessa escola. A Bárbara é uma delas, não sei se ela está na sala ou não, mas assim, a pesquisa do ano passado do ProESD foi acompanhar as escutas. O que os alunos queriam lá nessa escola do Gravatal? Mas essas escutas, elas agora precisam ser compreendidas como opção de percurso formativo. E eu falei para vocês, né, que há nessas escutas uma opção pelo itinerário formativo de linguagens e suas tecnologias. Mas quando apontavam em que esses alunos gostariam de trabalhar, quase todos apontavam a área técnica e a área principalmente da informação e comunicação. E aí, assim, o itinerário que eles vai dar conta disso. Nas ciências da computação, nas ciências da informação, nos sistemas de informação, tem muitas disciplinas de cálculo. E se eles optarem, escolherem o percurso formativo ligado às ciências, né, à comunicação, às linguagens, eles, quando chegar num curso de sistema, vão ter grandes dificuldades com a matemática, com a física, que está implicada no conhecimento dessa área. Então, por que isso aconteceu? Vocês devem estar se perguntando assim, por que isso aconteceu? Porque aí começam os primeiros problemas da educação pública, tá? Que é assim, não se discute muito, simplesmente disseram assim, nós vamos para o laboratório de informática e vamos responder um questionário. E aí os alunos, vocês são alunos, eu também sou, vocês sabem, né? Tem um questionário, vamos lá fazer isso, resolver isso depressa e não vamos perguntar muito. E aí eles fazem essas escolhas que minimamente apresentam uma contradição na hora de implantar um percurso formativo. Porque aí você implanta linguagens e suas tecnologias. Então, o aluno vai ter uma sobrecarga maior de português, de inglês, de arte e de educação física, que são os 4 componentes curriculares dessa área, desse itinerário. Mas aí, se eu quero depois que se implante uma formação técnico-profissional na área de computação, na área de sistemas de informação, eu fiquei com uma defasagem de conhecimento da matemática e suas tecnologias. Como é que eu vou dar conta disso só no ensino superior?
né? Vocês estão fazendo curso superior, já tiveram uma ou outra disciplina que envolve cálculo, e já ouviram os professores de vocês que trabalham com essa disciplina olhar para vocês e dizer assim: nossa, como é que você terminou o segundo grau que você não consegue dominar as 4 operações básicas? Eu ouço sempre, eu acho que o Rovânio também, né? De dizer assim, os alunos chegam no ensino superior, não sabem dividir, não sabem multiplicar, né? Não sabem uma potência. E aí é isso que muitas vezes, né, pessoal, começa a entrar em conflito. Esse foi um dos conflitos que a gente percebeu nessa questão das escutas o ano passado, tá? E aí vem o prosseguimento do percurso após o ensino médio. Então, no momento reservado para esse componente, os professores devem apresentar diversas formas de prosseguimento de estudos ou de trabalho para os estudantes que estão terminando o ensino médio. E acompanhar esses estudantes utilizando-se de meios criativos, buscando parceria com as famílias, tá? E aí, claro que essa busca de parcerias com as famílias, gente, é exatamente isso que a professora tem falado, de repente, assim, tem um pai, o pai do João, lá do terceirão, ele trabalha numa empresa formada em sistemas de informação. Então, ele vai lá trabalhar com isso, com esses alunos, dar uma orientação. Olha, os nossos alunos querem muito essa área, mas não tem ninguém para falar. Aí a diretora Joelma liga para o Unibave, com quem tem uma parceria por conta dos Proeses, e nós vamos dizer assim, olha, quem sabe nós vamos conseguir o professor Nassim para ir lá falar um pouquinho sobre o que é o trabalho nessa área de informática, de sistemas de informação, porque eu não poderia ir trabalhar com isso, sei o Rovânio, mas é a minha praia. Eu não saberia, por exemplo, dizer para os alunos, né, que é uma fonte, o que eu vejo, assim, pessoal, dos alunos egressos desse curso, que eles estão muito bem, né? Inclusive, há um vizinho da professora aqui que está em Florianópolis e que comentou esses dias, quando veio em casa, que ele ganha, em média, entre 15 a 18 mil por mês numa empresa lá em Florianópolis. Se é fato ou não, eu não sei. A gente sabe que há bons salários nessa área, né, de tecnologia. Então, há muitos que oferecem assessorias às empresas, desenvolvem uma série de suplementos, né, e de programação para as empresas, e que isso dá um bom resultado financeiro. Então, o professor, né, pessoal, dessas disciplinas, precisa estar sempre buscando essa forma, né, de oferecer aos alunos um prognóstico, né, para definir o seu projeto de vida, o que ele quer ser, o que ele quer fazer. Né? Então, o objetivo desse componente curricular é excelente. Agora, se ele vai funcionar na escola ou não, aí já fica uma grande dúvida para nós, né? Fica aquela pergunta assim, será que vai dar certo ou não vai dar certo? Porque aí depende, assim, vamos supor que aquele professor que pediu para sair da sala de aula e a diretora disse assim, você vai dar aulinhas para mim por semana. E eles pegam exatamente aquele profissional que está num momento muito ruim da vida profissional. Como é que ele vai orientar, né, um projeto de vida? Então, até essa definição de quem vai ser o professor de um componente desse é extremamente importante, porque aí é ele que vai alavancar para que a disciplina realmente discuta e faça com que os adolescentes e jovens tenham essa questão do autoconhecimento, que eles conheçam assim a potencialidade. E esse é um período da vida que vocês passaram recentemente,
Eu e o Rovani faz um tempinho maior, mas a gente ainda lembra das nossas dúvidas. E quando diziam para nós, assim, apontavam alguns caminhos, a gente olhava e dizia assim, isso nem pensar para mim. Mas a gente não tinha também muita clareza de nada. E é um período assim, né? Eu às vezes vejo, porque tenho uma adolescente em casa e que o ano que vem começa o ensino médio, das, dos sonhos que ela tem, que às vezes a gente não diz muita coisa, mas sabe que aquele viés que ela está sonhando, profissionalmente na nossa região não existe. Né? Então, por exemplo, assim, você encontra muitas meninas que adoram, eu queria ser atriz, eu queria ser modelo fotográfico, eu queria ser isso. Mas a gente sabe, por exemplo, na região aqui, no nosso entorno, na área de abrangência do Unibave, que a cada 100 meninas muito bonitas, uma consegue entrar nesse circuito. Porque o nosso circuito de modelo fotográfico é muito pequeno ainda. Então, é nessas condições que a gente precisa, pessoal, pensar esses projetos, porque também não adianta você trabalhar e observar assim que não vai ter. A minha filha às vezes fala de algumas coisas e eu digo assim, vai trabalhar em quê, minha filha? Aqui não tem essa possibilidade. Só se você for embora, for para um estado como Rio, São Paulo, ou para uma capital que tenha esse envolvimento, porque senão você não consegue trabalhar. Então, essas são as orientações que devem ser dadas, tá, pessoal, para os alunos que estão lá no ensino médio. Depois, pessoal, agora minha tela congelou aqui. Agora mudou a tela de vocês, queridos? Sim? Sim. A minha mudou. Beleza. Disciplinas eletivas. Pulamos um pouquinho a mais. Essa é uma outra novidade do ensino médio, tá, pessoal? O aluno, o que é eletivo? É aquilo que você pode escolher, tá? Então, você vai ter um grupo de disciplinas que são obrigatórias e lá na escola você vai ter uma opção de algumas outras disciplinas que você poderá fazer. O Unibave também agora, né, quem entrou esse ano de 2020 também está com essa possibilidade no currículo. Eu tive algumas alunas que foram fazer uma disciplina comigo, mas não era uma disciplina obrigatória, era uma disciplina eletiva, que ela valida no currículo dela. Então, isso serve, né, para aprofundar conteúdos de uma área ou de mais de uma área do conhecimento e que é ofertada de acordo com o interesse dos estudantes. Aí vem um outro tema para a gente pensar lá na nossa escola. Tá? Vamos supor assim, que haja 3 turmas de ensino médio. E em cada turma tenha lá uns 25 alunos. Então, nós vamos estar aí com uns 75 alunos de ensino médio. Se cada um deles quiser uma disciplina diferente, a escola não tem como oferecer. Tá? Por quê? Porque não tem como. Tem um aluno que quer fazer artes dramáticas. Não tem professor para dar uma disciplina dessa, né, gente? Né? Porque aqui na nossa região nós não temos, por exemplo, escola de teatro. Então, aí fica muito complexo você encontrar possibilidade de realmente oferecer. Então, uma outra sugestão o que nós podemos dizer para essa diretora, para essa escola, sugerir que ela coloque como disciplina, porque aí ela também tem que levar em conta assim, o que ela tem na escola, quais são os profissionais que ela tem na escola, né? Tudo isso precisa ser levado em conta. Não adianta, por exemplo, eu quero oferecer curso ou um percurso para os alunos que vão fazer farmácia, né? Que tem o Ivan aí fazendo farmácia. E aí,
ela não tem minimamente um laboratório. Como é que vai ser? Mas aquele aluno queria fazer análises clínicas, tá? Mas não tem absolutamente nada. Como é que a escola vai oferecer, né, um componente curricular se ela não tem um laboratório? Né? Então, isso coisas que a gente precisa pensar quando vai, né, sugerir algumas coisas para essa escola. E dentro dessas disciplinas eletivas, gente, os componentes devem estar estruturados na investigação científica, processos criativos, intervenção sociocultural e empreendedorismo, tá? São os quatro núcleos onde pode se sugerir disciplinas eletivas. Então, por exemplo, quando eu falei de um laboratório de análise científica, de iniciação científica, estava ali nesse primeiro itinerário, né, de investigação científica. Mas eu quero gerar nos alunos a criatividade e a possibilidade de eles serem empreendedores, de serem livres. Então, eu tenho que ter disciplinas que trabalhem com isso, mas não é trabalhar só de uma forma teórica, né, gente? Porque teoria, se eu colocar empreendedorismo aqui no Dr. Google, ele vai trabalhar com todas as formas de empreendedorismo, desde a prática até os artigos, as teses, né, do que é o empreendedorismo. Para o aluno de ensino médio, o que eu tenho que levar? Eu tenho que levar ações práticas que provoquem o desenvolvimento de liderança para a gestão. O que é essa liderança para uma gestão, para ser empreendedor? O que eu tenho que fazer? A intervenção sociocultural está relacionada às muitas práticas que se faz hoje de uma forma, eu diria para vocês, muito pouco específica. As secretarias de ação social, por exemplo, desenvolvem intervenções socioculturais, mas nem sempre isso dá certo. Um exemplo na área educacional, gente, a educação daquelas crianças e jovens de vulnerabilidade social. Agora mudou de nome, mas quando surgiu se chamava PET, tá? Então, era um contraturno, um período as crianças e adolescentes vão para a escola normal, e o outro período, no contraturno, então vamos supor, ele faz o primeiro ano de ensino médio de manhã. Se ele pertence a esse grupo vulnerável socialmente, à tarde ele tem que estar nesse conjunto de atividades que é oferecido. Aí vem o grave problema que acontece, tá? Pelo menos tanto em Lauro Miller como em Orleans, eu observei isso que não tem dado certo. Aquele professor está desestimulado, de carreira, está esperando 1 ano, 2 para se aposentar, é colocado como professor desse grupo. Né? Como é que vai estimular um grupo que já é de famílias desestruturadas, que são jovens que cometem pequenos delitos, né? São aqueles que brigam na rua, cometem pequenos furtos. Como é que um professor em final de carreira vai ter fôlego e vai ter principalmente o que a gente diz assim, né? Espírito de esperança para recuperar um jovem desse? Aí é claro que o programa normal passa. Tá? Por exemplo, o Vânio também está no mesmo patamar. Como é que nós vamos, se fôssemos eu e ele, a trabalhar com jovens, né, de alto risco social? Nós já passamos, né, dos 40, e a nossa perspectiva de vida é outra. Então, você tem que colocar lá para trabalhar com essa garotada um jovem que tenha dinamismo, que tenha, que de repente até saiba tocar um violão, um instrumento musical, que ele saiba movimentar que realmente ele cative esses alunos que são vulneráveis. Então, a intervenção sociocultural, ela está ligada principalmente a você oferecer
componentes curriculares para essa população que a gente chama população de risco. Tá? Por exemplo, eu acho que deve ter alguém aqui no grupo que é de Braço do Norte. Braço do Norte tem uma região ali, né, que há muitos operários que vêm para Braço do Norte e tem um grupo de jovens muito vulnerável, né, de adolescentes que cometem delitos, que às vezes o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, essa criança fica na rua, alguns nem vão para a escola normal. Então, quando você observa essas questões, o que se percebe? A gente percebe que precisa de uma intervenção que envolva essas crianças que já não têm muita perspectiva, né? Meu Deus, quanto ruído que tem. Você consegue me ouvir bem, Rovânio? Sim, foi o Valdemiro que entrou e entrou com o microfone aberto, já fechou. Então foi por isso. Deu um monte de ruído. Eu disse, meu Deus, será que eu estou falando e o pessoal está conseguindo me ouvir bem? Porque eu ouço muito ruído. Não, mas estava aqui também. Então tá legal. Então, pessoal, essas disciplinas serão oferecidas todo semestre. Tá? Então, a ideia da rede estadual de ensino também mudar a forma como tem sido trabalhado até hoje, né? Normalmente, vocês, eu acho que a maioria são de escolas. Você pegava um horário, a professora Luísa ia dar aula de português, você tinha aula de português o ano inteiro daquele jeito, tá? Agora, a ideia, a formatação desse novo ensino médio é a faculdade oferecer disciplinas diferenciadas a cada 6 meses, né? Então, ser periódico, tá? E que aí oferece ao aluno a oportunidade, né, de ele aprender durante o decorrer do ano letivo. Então, a oferta desses componentes no currículo deve estar sempre em consonância, ó, volto a dizer para vocês, ó, com as escutas dos estudantes, com aquilo que eles levantaram naquele questionário do ano passado, tá? E a sua organização deve despertar interesse pelas vias de experimentação, ou seja, com atividades práticas. Então, eles querem que hoje você ofereça o ensino teórico associado às práticas, à experimentação. Aí já diz assim, ó, no caso das novas turmas da primeira série, os componentes eletivos figuram como ferramenta de apoio à escolha dos estudantes em relação aos diferentes percursos formativos. E aí, o que eles querem, né? Eu coloquei uma imagem dinâmica para vocês observarem ali esse dinamismo, né? Eles querem que o aluno tenha uma participação ativa, que o professor que vai trabalhar essa disciplina, gente, perceba as intenções pedagógicas. Então, quando você fala de intencionalidade pedagógica, eu tenho que planejar uma aula, planejar uma disciplina que vá dar oportunidade dessa participação dos alunos. E se eu quero fazer isso, eu tenho que ser criativo e principalmente flexível, porque no meio do caminho posso ter elaborado um percurso de formação bacana, mas assim, o Ivan, a Juliana, a Daiane dizerem assim, não, isso aqui não é o que nós queremos. Não é assim que as coisas funcionam. E se não mudar, nós não viemos mais para essa oficina eletiva. Então, quando você vê flexibilidade, você vai dizer assim, então tá, beleza, agora vamos fazer uma escuta dessas estudantes. O que vocês pretendem? Nós gostaríamos que essa disciplina eletiva, que nós escolhemos uma Libras, vamos supor que a gente tenha, que ela seja prática. Não adianta você vir aqui dizer, ou colocar um desenho ali na parede de como é que é a letra O no alfabeto das Libras. Nós queremos que você interprete Libras, como ela funciona na prática, né?
Então, isso vai fazer com que esse docente, a Luísa, não bastou ela ter feito uma aula bem bacana, de ela ser bacana na sala de aula, porque ela não tem essa outra habilidade de apresentar as libras. E isso eu tenho uma experiência, né, só para comentar rapidão com vocês, de alunos, quando eu estava no ensino médio, eu dava aula no curso de magistério em nível médio, no Walter Othausen, que até hoje tem esse curso técnico profissionalizante que forma professores para educação infantil. E eles tinham, lá, acho que em 2007, 2008, foi colocada a disciplina de Libras. Mas a professora que dava Libras não era intérprete de Libras, ela não sabia fazer os sinais. E aí, todas as vezes, né, que a gente chegava na sala de aula, e eu tinha uma aula logo após essa professora, normalmente os alunos, a gente ouvia eles dizer assim, o que adianta uma disciplina dessa? A gente não está aprendendo, né? E me questionava, o que adianta se eu encontrar, professora, um aluno na educação infantil que seja surdo, eu não vou saber me comunicar com ele, porque eu sei esses desenhos que estão na parede, mas eu não sei, não estou pronta para ser intérprete de línguas, de Libras, né? E eu acho que, de certa forma, pela a quantidade de horas que tem nos cursos de licenciatura, acaba também que vocês só recebem o básico do básico em Libras, né? Porque acho que agora estão com o Felipe é um excelente intérprete, mas assim, não dá tempo de ele orientar tudo que ele tem que orientar para vocês saírem da disciplina sabendo usar Libras, não é verdade? Então, essa que é a questão dessas ofertas de disciplinas assim, só para cumprir o que está no papel. Essa é a minha grande preocupação. Como é que são, né, pessoal, os aspectos gerais desses componentes curriculares que a gente vai chamar de componentes curriculares eletivos, né, que o aluno escolhe? Eles devem apresentar temáticas que provoquem a curiosidade e o interesse do estudante, então só aquilo que instiga, mas aí vem aquilo que a professora já comentou, às vezes a minha curiosidade não é igual à curiosidade de vocês. Então, a própria formulação vai ser da maioria. Então, se eu tenho um universo de 25 alunos, 15 alunos escolheram que querem uma disciplina ligada ao laboratório de análises, os outros 10 vão participar dessa disciplina sem vontade, porque não é o que eles escolheram, né? Não era o que eles queriam. Ah, mas não vai ter outras. As escolas também não vão conseguir oferecer muitas, não vai ter um catálogo de 20 opções diferentes, porque não vai ter recurso financeiro, não vai ter tudo o que é necessário. Então, a carga, né, de oferta vai ser, no máximo, de 4 disciplinas eletivas. Essas disciplinas devem propor e práticas educativas ativas e diversificadas, tá? Então, quando a gente fala de metodologia ativa, é porque o aluno tem que fazer, é ele o protagonista do seu aprender, não é o professor que direciona. Vocês estão agora no curso superior e a gente ainda sente, quando nós com a responsabilidade do aprender sobre vocês, que vocês resistem e muitas vezes vão lá e dizem assim para o coordenador, a professora Luísa só manda a gente fazer, mas ela não faz, né? Por quê? Porque a gente veio de uma escola que está acostumado num processo contrário. O professor prepara a aula, o professor ministra o professor resolve a atividade junto com os alunos, é tudo centrado na figura do professor. A BNCC, para desenvolver as competências, diz assim, o professor ele é o orientador das atividades, mas são os alunos que são os protagonistas, são eles que têm que fazer essa participação ativa, são eles que vão estar no centro do processo,
né? Então, quando a gente fala de metodologia ativa, por exemplo, uma sala de aula inversa. Quer dizer, o professor orienta, está lá como líder do grupo, mas quem orienta as formas de apresentação e do aprendizado são os alunos, né? Então, isso é um exemplo de uma metodologia ativa. Quando o professor, por exemplo, propõe para vocês um jogo, né? Os famosos quiz que de vez em quando aparecem. A gente, né, trabalha um determinado conceito e depois, para saber se vocês compreenderam ou não, se desencadeia uma série de atividades, mas essas atividades, elas têm... Não pode ser sempre o quiz, porque senão vocês vão dizer assim, a professora Luísa é a professora do quiz. Não pode ser sempre o seminário, porque tem aquela coisa assim, o professor está no primeiro dia de aula, distribui todos os itens do seu planejamento e fica assistindo a gente a dar aula. Não, o seminário é bom, mas não pode ser o único, né? Então, quando a gente fala de propor metodologias, metodologias são caminhos que a gente tem para que os alunos aprendam. E uma outra recomendação que se faz é possuir títulos atraentes. Tudo que tem ou que soa novo sempre desperta essa curiosidade, né, gente? O que é isso? O que o professor vai fazer, né? Então, eu às vezes vejo, a gente convive com os professores de educação física do Unibab, e eles de vez em quando, hoje eu vou fazer isso. A gente já olha assim, será o que é? Às vezes é uma prática que a gente fazia na infância, que costumava fazer, mas não conhecia o nome, não tinha título, né? E de repente, era só isso, que bacana, hoje tem essa nomenclatura, tá? Então, isso sempre é importante, tá, pessoal? Nomear bem as coisas. Aspectos da estrutura, tá? Então, essas atividades, essas disciplinas eletivas, o diretor vai ter que ter um cuidado em alinhar os horários, tá? Não pode ser feito assim, a turma do primeiro ano está fazendo uma disciplina eletiva estrangeira, de uma segunda língua estrangeira na segunda, e o terceiro vai fazer na sexta, porque ele não vai conseguir fazer isso. Então, assim, se o dia que tiver as disciplinas eletivas, a escola tem que direcionar para que elas possam escolher as turmas, os alunos possam, tem a disciplina, tem o alinhamento de uma disciplina segunda língua estrangeira, e eu quero fazer alemão, afinal de contas, eu venho de uma família que os meus avós, os meus bisavós falavam alemão e eu não sei nada de alemão, então eu quero fazer alemão na escola. Mas o Rovânio quer fazer italiano, e eu tenho um grupo de 15 alunos querendo fazer alemão e um grupo de 10 alunos querendo italiano. Então, o que tem que acontecer no alinhamento? Quando essa disciplina eletiva, tem que colocar simultaneamente, que aí a turma se divide, vai os 15 alunos para a aula de alemão e os outros 10 vão para a aula de italiano, porque não dá para o professor dizer assim, não, 15 alunos saem para o alemão e os outros vão ficar fazendo português com a Luísa. Aí não dá, porque o português é obrigatório, entende? Aí é uma disciplina do currículo, obrigatório, não é escolha. Ninguém vai poder escolher se vai querer fazer português ou não, todo mundo tem. Agora, se quer fazer alemão ou quer fazer italiano, aí é escolha, tá? Essas disciplinas serão executadas, né, toda semana, em 2 horas, aulas sequenciadas, né? A famosa aula faixa que vocês ouviam falar lá no ensino médio. Quando você chega no ensino superior, a gente perde essa ideia de aulas sequenciadas, né? Porque as nossas aulas são sempre sequenciadas. No ensino superior,
se o Rovânio dá uma disciplina de gestão lá na 7ª fase, ele começa, se tem 4 créditos, ele inicia em agosto e termina em dezembro e deu, ponto. É sempre na terça-feira é o Rovânio. Assim como o pessoal lá da pedagogia da 4ª fase vai ter aula com a Luísa toda terça-feira, né? Do começo ao final do semestre. Isso não é escolha, isso aí é a sequência. Que agora, lá na escola de ensino público, gente, a aula sequenciada é aquela que vai ter assim, são 2 horas aulas, tá? Lembrem assim, não é 2 horas de aula, são 2 horas aula que normalmente estão entre 45, no máximo 50 minutos. Então, enquanto o Rovânio faz italiano lá, eu faço alemão na outra sala, e nós vamos ter 2 aulas seguidas. Terminou aquelas 2 aulas e encerramos a semana. Por que que o Estado colocou isso nesse caderno, gente? Porque isso é uma forma, por exemplo, de economizar, de você não fazer um professor e dar uma aula várias vezes na semana. Quando eu vou lá dar as aulas, eu dou todas as aulas que eu tenho que trabalhar com os alunos. E essas aulas, tá, esses aspectos estruturais, pelo que a gente está lendo nesse caderno, vão acontecer assim. Luísa, tu falou que era 15 alunos para o alemão, 15 alunos do primeiro ano. Aí lá no 2º ano do ensino médio tem mais 10 alunos que querem alemão, então eu já tenho uma turma de 25. Lá no terceirão tem mais 15. Então eu vou ter, né, uma turma de quase 50 alunos por 2 horas. Então é o mesmo professor que vai atender todos os alunos do ensino médio naquele período, tá? E isso vai ser oferecido, né, pessoal, todo semestre. Aí vocês dizem assim, mas se eu não gostar de alemão, eu posso sair depois de um semestre? Pode. Se você, no primeiro semestre do ano, escolheu o alemão, você vai fazer aquele semestre de alemão. Mas de agosto em diante, por exemplo, que é o 2º semestre, aí você pode fazer uma oficina de basquetebol, por exemplo. Nessas 2 horas aula, abriu a possibilidade de basquete, você vai se matricular na disciplina de basquete, certo? Mas aí vem, né? Tem estrutura para a escola oferecer isso? Ela vai ter um laboratório de línguas? Ela vai ter a quadra com aquilo que é necessário, os cestos para o basquete, as bolas, o professor bem formado que consiga trabalhar isso. Não é o professor de educação física? Há professores de educação física, por exemplo, que eles passaram pela disciplina de basquete, mas não dominam o basquete como deveriam para dar uma oficina prática de basquete. E aí eles, não sei se vão criar, acredito que esse vai ser um papel do diretor, que tem que ter, né, um coordenador pedagógico, porque a ideia da Secretaria de Educação é que a cada 6 meses são relatórios, o que está funcionando, o que não está funcionando, né? Aquilo que vai dar certo, aquilo que não vai. Como é que eles pretendem estruturar, né? Então, tem que ter um título, tem que ter um objetivo, tem que ter uma justificativa, um público. Quais são as áreas de conhecimento que vão estar sendo envolvidas, porque tem que trabalhar dentro da proposta curricular de forma interdisciplinar. E quais são as competências e habilidades gerais e específicas dessas disciplinas, que aí é o alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular. Quem é da área das licenciaturas e que já, né, está em fases mais adiantadas, sabem que isso é um plano de aula, né? Então, aqui estão todas as etapas de como a gente monta um plano de aula, né, pessoal? Que eu agora me detenho como pessoa do desenvolvimento não precisa desses detalhes, a gente, quando vai lá estudar mais especificamente com a licenciatura, a professora trabalha melhor isso. Nesses caminhos, né, ainda vai ter a metodologia, o que você vai fazer, quais são os caminhos que você vai percorrer para atingir os seus objetivos. Os recursos que você vai ter, aí aqui, pessoal, é que, novamente,
do desenvolvimento. Quando a gente fala de recursos didáticos, a gente fala assim, o que a escola tem que vai possibilitar que esse projeto, esse percurso, esse itinerário formativo possa ser implantado lá, né? Porque os recursos estão conectados assim, ó, como é que você pode desenvolver uma boa oficina de futebol se dentro da escola não tiver uma quadra? Desenvolvimento vai dizer assim, nessa condição de recursos para o desenvolvimento de uma oficina de esportes de modo geral, sugere-se que a escola tenha uma melhor quadra, ou que tenha uma quadra coberta, ou que tenha um espaço físico capaz de dar conta de uma quadra coberta para que essa oficina possa acontecer. Porque se os alunos tiverem que sair de dentro da escola e ir lá no ginásio municipal para fazer a aula, aí já um tempo significativo desse período se perde, né? Então, muitas vezes, essas coisas começam a não dar certo, gente, exatamente por conta dessas fragilidades que tem nas escolas, né? A gente sabe como é difícil. E tem até escola particular também que tem essas dificuldades de oferecer uma oficina de natação, por exemplo, gente. A maior parte das escolas, os alunos querem, mas a maior parte das escolas não tem como oferecer, porque a manutenção de uma piscina, por exemplo, né, fechada, água aquecida, tem um custo muito elevado. Né? Então, muitas vezes se torna inviável. Então, quando a gente fala de recurso, né, o Rovânio que está aí do desenvolvimento, é bom levar, né, o que a escola já tem para ajudar a sugerir as questões todas nesses componentes curriculares eletivos. De repente, a diretora, assim, a maioria, professor Rovânio, quer oficinas de robótica. E você vai lá para o laboratório, né, de informática. Então, você vai ter, o que eu posso fazer? Você vai sugerir assim, para implantar uma disciplina de robótica, é necessário que a diretora encaminhe para a Secretaria de Estado da Educação uma proposta de que eles mandem para a escola mais 20 máquinas, porque as que têm não vão dar conta de uma demanda de disciplina dessa. Como é que você vai fazer a disciplina de robótica sem computador, aquilo que é necessário? Uma segunda coisa que tem que ajudar a orientar. Tem nos quadros já daqueles professores que estão na escola, um que tenha competência e habilidade para trabalhar essa disciplina, essa formação, esse percurso? Não, tem que trazer, mas na região vai ser fácil? Aí fica mais fácil, né, gente? O que se espera? A avaliação e os referenciais teóricos, né, conteúdos complementares. Quais são as 4 sugestões, né? Estamos já caminhando para o final do nosso encontro de hoje. Vem as sugestões. Então, a primeira sugestão que a Secretaria de Educação dá é a segunda língua estrangeira, tá? E aí tem um rol ali, espanhol, alemão, italiano, francês, libras. Tá? Que poderão ser implementadas. Aí agora vem uma questão. Por exemplo, o Braço do Norte, né? Nós temos São Gero, nós temos o Braço do Norte, o próprio município de Gravatal, que tem um grupo de descendentes de alemães. Mas, assim, tem um professor ou tem uma pessoa, ainda que não tenha formação de professor, que tenha um notório saber em alemão, que consegue dar aula, que domina fatos essenciais da língua alemã para ensinar alemão na escola? Isso é uma demanda, por exemplo, que vocês poderão estar atuando. Olha, nas escutas, eles indicaram que queriam francês. Tem professor de francês? As nossas universidades, gente, aqui na região, né,
a FUCAP em Capivari, o próprio Unibave. O Unibave nem tem curso de letras. Professor de francês é só formado lá em Florianópolis. E aquele que fez francês em Florianópolis, quis dizer 2 aulas por semana em Gravatá. Então, as condições, assim, temos essa opção, mas nós temos profissionais que possam oferecer essa disciplina aqui, né? Tem todas as questões que precisam ser analisadas. Estudos dirigidos. Estudos dirigidos pela própria visão que eles passam aqui para nós, pessoal. Você estar para ajudar os alunos a resolver as dúvidas nos componentes curriculares, né? Então, eu tenho um aluno que não consegue aprender matemática. Então, nessas 2 horas por semana, nessas 2 horas aulas por semana, ele vai ter um profissional que vai ajudá-lo com as dificuldades de matemática. Então, esses alunos, né, com a dificuldade, poderão essa disciplina. Ah, Luísa, só matemática? Não, às vezes eles têm uma dificuldade muito grande em interpretação. Ele gostaria de fazer estudo dirigido em Química e Física no ensino médio. Então, são essas condições que os estudos dirigidos têm o objetivo de estado, tá, pessoal? E aí, eles falam da matemática avançada, do inglês avançado. Esses conteúdos devem ser trabalhados num grau maior de complexidade, né? Então, para que o aluno, eu tenho um aluno que é excelente em matemática, então ele ser cada vez mais desafiado a desenvolver essa matemática. Então, isso seria a proposta dos estudos dirigidos. Esse outro componente que eu acho assim que vai ter a maior aceitabilidade no meio estudantil, que é o componente ligado à cultura e ao esporte. Então, eles dizem que, dada essa nova organização curricular, que tem como objetivo fazer a interação dos diversos campos do conhecimento, é possível, né, você oferecer um percurso formativo nessa área. Então, o componente de cultura e esporte deve propiciar experiências para o desenvolvimento da consciência corporal, do movimento, da relação entre o corpo e as emoções, das relações entre o indivíduo, o outro e o mundo, abordar a importância de atitudes saudáveis, sustentáveis. Então, me parece que é aquilo que mais se aproxima da realidade da escola pública, tá, gente? Então, estariam, né, trabalhando cultura, arte, relações sociais, o meio ambiente. Então, seria uma articulação com todos os tipos de conhecimento. E aí, olhem o que eles colocam como modalidades: basquetebol, handebol, atletismo, futsal, voleibol, capoeira, xadrez, yoga, tênis de mesa, judô, dança, teatro, música, canto, coral, artesanato, flauta, violão, piano, poesia, oratória, ginástica, natação. Por isso que eu acho que é mais viável, porque abre muitas mais possibilidades e esses conhecimentos estão muito conectados ao lúdico. E vai ser aquele componente que os alunos vão ter, vamos dizer assim, um fôlego de expressar melhor. E é o que vai haver mais de atração. E aí vem aquilo que, né, principalmente o pessoal da educação física, sempre que a gente está conversando sobre isso, pergunta assim: professora, como é que vão ficar as aulas de educação física no 2º e no 3º ano de ensino médio? Acho que aqui, como um componente, essa modalidade de cultura e esporte vai beneficiar e vai atrair, né, profissionais da área de educação física, certo? A educação
tecnológica, que é aquilo que as escutas apontaram nessa escola de Gravatal, e esse componente deverá propiciar situações de aprendizagem relacionadas à comunicação, favorecendo condições e espaços necessários para o acesso às ferramentas, aos instrumentos e às informações que possibilitem compreender a amplitude da cultura digital e suas múltiplas modalidades de comunicação. É isso que eles querem. Novamente, eu chamando o pessoal do desenvolvimento. Vocês, quando, né, se tudo voltar ao normal, a partir de setembro, de repente a gente consiga ir nessa escola, vocês vão observar se a escola tem essa condição de oferecer essa educação tecnológica. Se existem espaços que comportem, né, o mínimo de comunicação digital, o mínimo, né? Porque, às vezes, gente, uma parte das escolas públicas dizem lá no projeto político-pedagógico que tem um laboratório de informática. E o laboratório de informática diz que é composto de 20 computadores. Você chega na sala e tem 5, 6 computadores que funcionam, os demais estão estragados. Ou você precisa de uma boa rede de suporte de internet e você não tem, tá? Então, há toda uma ação que vocês poderão estar observando para ver se realmente é possível, na escola Antônio Knaben, ter essa educação tecnológica, tá? Uma outra questão de você oferecer, tá, esse trabalho com educação tecnológica para os alunos desenvolverem habilidades de comunicação em linguagem comum digital, nas dimensões local, global, de tempo real, estabelecer formas de interação, enfim, trabalhar com a tecnologia. E eu e vocês, em tempos de pandemia, sabemos o quanto é difícil tudo isso, né, gente? Porque quantos de vocês, depois da aula, dizem assim, professora, a minha internet caiu, não consegui mais voltar? Porque as nossas próprias redes ainda, né, não suporte necessário nós gostaríamos. Então, vocês imaginem, numa escola que tenha 700 alunos, todos acessando, né, um laboratório de prática ao mesmo tempo. Há esse suporte, porque o investimento em tecnologia é muito alto. E aí, assim, eles vão começar com essas 120 escolas, mas o estado inteiro de Santa Catarina vai ter 120 escolas. Então, vocês imaginem assim, nós temos 200 municípios em Santa Catarina, alguns deles têm só uma escola de ensino médio. Mas quando você pega a escola, município como Criciúma, eles, às vezes, esses municípios têm 20 escolas para serem equipadas, só de ensino médio. Nem estou falando do ensino, só do ensino médio. Como é que eles vão de equipar tudo isso? Né? As atividades realizadas nesse componente deverão possibilitar o desenvolvimento de habilidades para comunicação em linguagem digital, né? Sempre levando em conta o local e o global, o tempo real, que são essas aulas remotas, estabelecer relações, enfim, conhecimento, política e tudo mais. E objetiva-se com a desse componente eletivo ampliar e potencializar o uso de instrumentos tecnológicos como ferramentas que contribuam para a produção de conhecimentos. E, claro, né, já para ir orientando os alunos ao trabalho com essas tecnologias de comunicação e informação. E hoje, então, nós tínhamos essa parte, né, do nosso caderno de implementação para estudar. Certo, gente? Perguntas?
Alguma coisa a questionar, meninos e meninas? Podem abrir um pouquinho o microfone, fazer pergunta. Depois a professora já coloca lá no ambiente virtual, tá, o material. E depois a gente vê os alunos faltantes, os não faltantes, que acompanharam as aulas. Não sei se o Rovânio quer fazer a chamada ou se eu faço aqui, como quiser. Luísa. Oi. Sobre os nossos seminários, tu sabe dizer se vai ser presenciais ou não? Ainda não tem a Jainara falando, né? Uhum. Ainda não sabemos. Acredito eu que o de agosto, que é o primeiro que está mais ou menos, né, visto, ainda deva acontecer aqui, nesse ambiente virtual, né, Rovânio? Depois eu não sei. Sabe, assim, Jainara, dar uma resposta, porque a gente vive num momento assim tão complexo, né? Porque quando a gente pensa, não, agora está voltando à normalidade, surge um número muito grande de contaminados pelo Covid e as autoridades, né, sanitárias já, olha, tem que repensar, tem que ver. Tem cidades que abriram todo o seu funcionamento para voltar àquilo que eles chamam de vida normal e agora estão fechando tudo de novo. Então, e para nós aqui da nossa região é muito problemático esse final de junho e julho, até meados de agosto, final de agosto, por conta do frio, né? Que geralmente as doenças respiratórias sempre aparecem com mais frequência. Mas, assim, o que nós temos é que a gente, como instituição, esteja retornando no início de agosto, né, Rovani? Sim. Se tudo continuar como está, a gente retornar. E aí a gente vê de que forma, né, com a Bruna e com a outra desenvolvimento lá, a gente fazer esse seminário regional. Nós ainda não temos nem notícia, a sede também não disse para nós onde é que vai ser o encontro estadual, se ele vai existir nos moldes que existiu o ano passado, desse ano, quem foi para Rio do Sul conosco, né? Então, a gente ainda não tem muitas informações em função né, Jainara, que a gente está, porque não há, assim, eu vou te garantir. Não sei dizer, né, Rovânia? Eu conversei com a coordenadora lá da Unesc do desenvolvimento, daí eu propus aquela ideia que eu tinha conversado com a Luísa de a gente fazer junto, tanto o desenvolvimento quanto a licenciatura da Unibav e da Unesc. Ela gostou da ideia, ficou de conversar com a coordenadora deles lá, mas data a gente não consegue definir, né? Por enquanto não tem como definir. As aulas estão previstas para retornar aí no Unibav dia 10 de agosto, presencial, mas o seminário... Direto nas publicações dele com o coração. Uhum. Sim, acho que ela tá com ele ainda. Aí o seminário eu não sei dizer que data ainda. Aí a gente ainda não tem, né, uma data. Vamos fazendo por aqui, pessoal. Por enquanto, vamos resolvendo aqui. E aí depois a gente vê o que vai dar, né, Rovani? Tem que ser assim. Tem que ser assim, um dia de cada vez, um final de semana de cada vez, nós vamos fazendo as nossas aulas acontecer. O importante é que vocês estão com as bolsas, né, asseguradas, que então participem comigo e com o Rovânio, para que a gente possa, né, sempre estar prestando também conta, porque como coordenadores do programa que nós somos, gente, semanalmente vem e-mails, tanto da instituição quanto da Secretaria de Estado da Educação, solicitando e cobrando assim, como é que está acontecendo, as aulas estão fluindo, não estão, né? Então, acho que o compromisso de nós todos fazermos o programa caminhar, certo? Então, vamos ver. Pode falar, Rovânio. Não, eu ia dizer que essa é a nossa última aula junto, né, com a licenciatura e o desenvolvimento. Agora a próxima aula do pessoal do desenvolvimento já vai ser com o professor Flávio.
Já estou conversando com ele também para fazer as orientações e seguir as práticas. Ele vai passar depois, eu já coloquei ele no grupo também lá do Whats, para que ele possa também conversar com o pessoal do desenvolvimento. E também já pedi para incluir ele como professor lá no grupo do AVA, que daí ele pode postar o material dele lá também. Mas a hora que quiser eu posso fazer a chamada por aqui, Luiz. Ok, e não, só para agradecer, né, ao pessoal do desenvolvimento, eu espero que pelo menos assim uma visão geral do que é uma BNCC, do que é a proposta curricular do Estado de Santa Catarina, o que é esse novo ensino médio que está por aí, eu tenha conseguido, né, nesses encontros, repassar para vocês, porque a gente sabe que, né, a área de vocês discutir as questões educacionais, às vezes eu nunca ouvi falar disso, mas como o trabalho de vocês vai ser desenvolvido numa escola, gente, era importante vocês, né, pelo menos, né, saberem essas nomenclaturas. Então, o material também está lá, né, que foi produzido, e sempre que tiverem dúvidas, vão lá. Se precisarem voltar a dialogar com a professora, né, estou aqui, eu e o Rovani somos parceiros nessa caminhada de ProESD, um ajuda o outro na medida do possível. Então, agradeço a todos, né? E o pessoal da licenciatura vai continuar com uma jovem professora chamada Luísa, tá? É sempre... Não, mas eu acho que essa parte, né, a gente programou para fazer junto justamente para que a gente pudesse conhecer, né, como que é o caminhar da escola, porque como tu falaste, a gente vai trabalhar numa escola e a gente precisava conhecer isso para poder desenvolver o nosso trabalho. Eu acho que esses objetivos eles foram alcançados, pelo menos no meu entendimento. E como tu falou, tem dúvidas que a gente tiver, ainda tem lá o material, a gente vai lá e dá uma visualizada nele novamente. Né? Então tá, pessoal. Obrigadão pela parceria aí. E aí o pessoal da licenciatura sabe, né, que nós vamos continuar as nossas aulas, pelo menos por enquanto, e ir adiantando a parte que agora vai entrar mesmo nas questões didático-pedagógicas. E aí a gente se encontra nos sábados, né, da 1h30 às 3h, porque aí o pessoal que trabalha no comércio, que está trabalhando, pode acompanhar também aqui né, as aulas remotas, vamos favorecer todo mundo que está no grupo, então eu não vou fazer longas horas, eu acho que assim, esse formato 1h30 é bem tranquilo, né? Tá, ok? Então faz aí a chamada. Certo, então, vou chamar pela ordem que aparece aqui para mim, aí o pessoal vai abrindo as câmeras e o microfone e vão falando. O Vinícius Santos. Presente. Ana Carla Cândido. Presente. Ariane Rafaela. Presente. Bárbara Benedetti. Presente. Beatriz Joaquim. Presente. Carol Debona. Presente. Charles. Presente. Clara Bússolo Fernandes. Presente. Cleiton Pavan. Presente. Crislane. Presente. Cristiane B. Rinaldi. Cristiane Rinaldi. Cristiane? Cristiane Rinaldi? Acho que não está saindo o som dela. Acho que não. Ela bateu. Daiane Geraldo? Presente. Daiane Rossetti? Presente. Daniela Geraldo? Presente. Fernanda Borba Rinaldi? Fernanda Borba Rinaldi? Acho que é o som dela que está ruim. Franciele Laipelt Cruzeta? Presente.
Gislane Dutra Rossoni. Presente. Ingrid. Presente. Ivan Luciano. Ivan. Não, depois a gente volta ali. Jainara. Presente. João Vitor Hendrickson. Presente. Joyce Estevão. Presente. José Augusto. José Augusto. Depois nós voltamos nele. Juliana Hilsman. Presente. Luana Moraes. Presente. Morgana Alberton. Presente. Nathalie. Ou nós voltamos. Ela Nathalie? estava tentando, não conseguiu, a Nathalie. Ah, certo. Priscila Blasi. Valeu. Priscila Blasius. Priscila, não tá? Depois nós voltamos na Priscila. Thaís. Aqui. Tamires Baggio. Presente. Tatiane. Presente. Valdemiro. Tô aqui. Vai lá, Valdemir. Vamos ver aqueles que não responderam aquela hora. Foi o Ivan, né? O Ivan Luciano, tá por aí? Semana passada o Rovânio não estava aqui. Senti a tua falta, Rovânio. Onde é que estava? Pois é. Não tava. Aquele dia não pude vir. Não, aí paremos, né? Deixar a Luísa sozinha agora. E Pois já é. vai sair assim, abandonando? José Augusto tá por aí? Que era outro que não... Deixa eu ver quem é que respondeu no chat aqui, se tem alguém aqui. Não, acho que ela não pode ir. Cristiane, presente, Waldo Fernanda. Bom, enfim, foi aqueles ali que não responderam, mas o nome deles está aqui na lista aqui. Então é isso aí. Então, até semana que vem, Proes de licenciatura. Bye, bye. Bom fim de Tchau, semana. até. Tchau, bom final de semana. Beijo. Beijo. Obrigada, Rovânio. Tchau. Obrigado, Luísa. Tchau. Valeu. Valeu, até o próximo. Você gravou, frio, né? Rovânio? Meu Deus. Hã? Que frio. Você gravou a aula? Tá gravando ali, a gravação foi iniciada, mas eu acho que foi tu que colocou, ou fui eu, será? Ai, não gravaram a aula. Não? Fui eu. Tá gravada? Deixa eu parar a gravação aqui, peraí.